Como vencer o perfeccionismo torna a sua vida mais leve. Você já deve ter ouvido falar muito sobre essa palavrinha perfeccionismo. E por muito tempo você deve ter achado que esse jeito de vida é uma vantagem competitiva, até conseguir entender os impactos reais dele na sua vida. E o que você vai ouvir hoje aqui comigo é completamente diferente e vai te ajudar a refletir como isso pode ter causado um impacto em você, tanto na sua vida pessoal, como também na sua vida profissional. Como pode estar te bloqueando o seu crescimento, os seus relacionamentos e até mesmo a sua mentalidade. E no final, você vai entender o jeito mais fácil para você conseguir se livrar desse estilo de vida e encontrar uma forma de crescer e ter muito sucesso e alcançar todas as suas metas. Se você está disposto a aprender coisa nova e encarar mudança de vida, fica comigo até o final. Seu primeiro pensamento quando eu falei de perfeccionismo pode ter sido: pô, mas eu sou perfeccionista e eu entrego as coisas muito boas, eu sou muito reconhecido por isso. E isso é muito bom para mim. Ser assim é um diferencial no mercado e também me levou onde eu estou hoje, e hoje eu estou muito bem. E olha, seu pensamento ele está certo. Pode até ser mesmo de verdade que o perfeccionismo te ajudou a ser bem reconhecido, sempre entregar trabalhos muito bem feitos e, além de tudo, se tornar uma pessoa centrada, focada e também competitiva. E tudo isso é ótimo. Só que hoje eu tenho que te mostrar o outro lado da busca constante pela perfeição. Hoje, com esse canal, eu quero ser a voz que te ajuda a encontrar respostas. Aqui eu compartilho experiências com você para viver uma vida de forma mais leve. E se você tem interesse e quer saber mais sobre este e também outros assuntos que vão ajudar você a ter mais foco, mais produtividade e mais organização na sua vida, eu te convido a me acompanhar nessa jornada. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita esse momento para poder já se inscrever e também deixa o seu like, assim o algoritmo do YouTube vai entender e te entregar mais vídeos desse tipo. Bom, vamos lá. Você já se pegou tentando agradar todo mundo, tentando ser perfeito em tudo que você entrega, sempre esperando reconhecimento do outro lado, e quando nada disso acontece, você acaba se frustrando? Olha, eu sou um ex-perfeccionista em busca de transformação e eu conheço muito bem essa sensação. Durante muitos anos, eu vivia um ciclo constante de busca por aprovação, tentando sempre parecer melhor do que eu achava que era. E isso tudo com apenas uma intenção: a intenção de ser visto e ser reconhecido pelos outros. Depois que eu parei para refletir como a minha vida caminhou até agora, eu consegui identificar muita coisa e como esse caminho de busca pela perfeição, ele me levou a escolher um destino mediano. Desde a época da escola, eu percebia que eu estava sempre me afastando e me escondendo atrás de desculpa para não participar daquilo que não era bom. E isso com receio de que a minha vulnerabilidade aparecesse e as pessoas vissem que eu não era bom o suficiente. Na adolescência, a situação só piorou. Eu não era o mais popular, eu não era o destaque, e além disso, eu convivia com meu irmão, que era completamente diferente de mim. E ele sim era um destaque. E não que eu não tivesse valor, mas eu sabia que para me destacar, eu precisava encontrar uma outra forma. E isso me levou a criar um mecanismo de compensação. Se eu não era o mais divertido, se eu não era o mais popular, eu seria o quê? E foi assim que eu comecei a trilhar um caminho aparentemente impecável. Eu comecei no inglês com 10 anos de idade, me formei aos 16, eu entrei na faculdade cedo, terminei um MBA, consegui um bom emprego, sendo que o meu primeiro emprego foi numa multinacional japonesa com 16 anos de idade. Por fora, parecia que estava tudo dando muito certo. E realmente estava dando certo. Mas por dentro, eu ainda estava preso naquela mesma armadilha que eu precisava ser perfeito para ser aceito e conseguir me destacar em alguma coisa. Só que não pensa que tudo isso era de forma racional. Pelo contrário, até há pouco tempo eu não tinha sequer pensado sobre isso. O perfeccionismo, para quem não sabe, ele não é o sinônimo de excelência. Ele não é sobre melhorar a si mesmo ou buscar melhores resultados. O perfeccionismo, ele é um sistema de crença perigoso. Ele nos faz acreditar que o nosso valor está atrelado ao que a gente faz e o quão bom a gente faz aquilo, e ao reconhecimento que a gente recebe.
Enquanto a gente se esforça para alcançar esse ideal que na verdade é inalcançável, a gente acaba se desconectando de quem realmente nós somos. Você já deve conhecer uma história que eu vou te contar agora, mas eu quero que você preste muita atenção e depois reflita sobre ela. Em um tempo de grande batalha, um jovem chamado Davi, ele era um pastor de ovelhas e ele era o menor e o mais discreto dos seus irmãos. Diferente dos guerreiros robustos, treinados, Davi ele era reconhecido por sua calma, atenção e detalhes e a busca pela perfeição em tudo que ele fazia. Um dia, enquanto ele cuidava das suas ovelhas, Davi foi chamado pelo seu pai para levar comida para os seus irmãos, que eles estavam lá no campo de batalha. Só que quando ele chegou lá, ele testemunhou a seguinte cena. Um gigante chamado Golias, ele desafiava o exército de Israel inteiro. E Golias era imenso, intimidante, a sua voz era parecida como um trovão. Os soldados de Israel, eles estavam apavorados, sem coragem de enfrentar aquele gigante. Então o rei fez uma proposta. Aquele que derrotasse Golias seria respeitado e recompensado com muita riqueza e prestígio. Quando Davi ouviu aquele desafio do gigante, ele sentiu o peso da expectativa crescendo dentro dele, e aí ele era um homem muito perfeccionista e acostumado a planejar cuidadosamente cada ação. Não era apenas sobre vencer, era sobre vencer da maneira certa, sem erros e sem falhas. Ele analisou aquela situação, sua funda era precisa, mas e se ele errasse? A pressão do exército assistindo aquilo e as consequências de uma falha, tudo parecia muito incerto. E o risco era gigante demais, e ele não podia se permitir falhar. Ele se aproximou do rei e disse, olha, eu não sou o homem certo para essa tarefa. Eu não tenho as armas certas, eu não tenho a armadura certa, e nem a experiência. Seria muito imprudente eu tentar fazer isso. O rei ainda tentou encorajar o Davi, mas ele sabia que o peso daquele fracasso seria insuportável para ele. Então, ele retornou para o campo, onde ele teve consolo naquela rotina que ele sempre tinha e a tranquilidade de cuidar das suas ovelhas. Nesse momento, você já deve ter percebido que essa não é a história real. Na verdade, Davi não usou armadura pesada, ele não usou armas perfeitas. Ele confiou no que ele tinha na mão. E o mais importante de tudo, que Deus estava com ele naquele momento e que, com uma única pedra, ele derrotou Golias e mudou toda a história de Israel. E como é interessante a gente parar para pensar que cada ação que a gente toma pode mudar vida, e não só a nossa, várias vidas. Será que o perfeccionismo ele está te impedindo de crescer? Quem tem essa resposta é você. Usa um tempo para pensar sobre isso. Agora você vai ouvir o ponto alto, que eu espero que seja a sua virada de chave. A verdade é que o perfeccionismo ele não protege, ele acaba nos paralisando. Ele traz a crença de que se a gente fizer a coisa perfeita, a gente vai evitar julgamento das pessoas, a culpa e também a vergonha de falhar. Durante anos, ele me afastou da experiência da oportunidade, porque o medo de errar era muito maior do que a vontade que eu tinha de tentar. Ele me afastou de amizades genuínas, porque eu achava que eu precisava sempre mostrar que eu estava sempre à frente das pessoas. Perfeccionismo, ele é viciante. Isso porque muitas vezes a gente aprende essa crença desde criança. Quando a gente é louvado pelas notas boas, pelas boas maneiras, por tudo aquilo que a gente faz e que a gente entrega, que é muito bom, ao invés da gente ser reconhecido pelo nosso esforço, a gente é reconhecido pela entrega. Ao invés da gente ser colocado para pensar no que a gente acha que a gente entregou, a gente é colocado para esperar um reconhecimento dos outros. E quando a gente cresce nessa visão, a gente vai sempre buscar a mesma coisa. A gente vai buscar aquilo que a gente está acostumado e o que a gente aprendeu a fazer. Olha, o perfeccionismo, por muitas vezes, ele bloqueia o seu sucesso porque ele está relacionado à compulsividade, à ansiedade, o que traz a perda de oportunidade, porque você certamente vai estar fora do jogo da vida. Eu não vou entrar em detalhes aqui na área financeira, mas o perfeccionismo ele também afeta essa área diretamente. Isso porque você vai sempre buscar o que te traz mais estabilidade. Então você acaba
que não se arrisca. E como você já deve saber, você já deve ter percebido isso, que se você não arrisca, você acaba não conquistando também. Pensando em tudo isso que foi dito, a ideia aqui não é que você comece a fazer suas coisas de qualquer jeito, ou entregar as coisas de qualquer jeito. Pelo contrário, você tem que fazer aquilo que é o melhor jeito que você está acostumado a entregar. E acima de tudo, não esperar o reconhecimento das outras pessoas. E além disso, ter a coragem de se arriscar mais e não se importar com o que as pessoas vão pensar sobre as suas imperfeições. Nessa jornada do autoconhecimento, eu aprendi que quando você faz algo imperfeito, é 1000 vezes ou infinitamente melhor do que você não fazer nada. Então, plantar uma árvore é muito melhor do que não plantar nenhuma árvore e só reclamar. Fazer 30 minutos de exercício é muito melhor do que você não fazer nada, porque você não tem 1 hora para poder se exercitar. E acima de tudo, eu aprendi a valorizar o progresso e não a perfeição, não o resultado final. Eu vou aproveitar e deixar um vídeo aqui na descrição sobre como você planeja as suas metas alinhado ao seu propósito e também aos seus sonhos, e isso tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Se você também sente que você está preso nesse ciclo, eu quero te dizer uma coisa: existe uma saída. Você não precisa ser perfeito para você ser amado, para você ser respeitado ou para você ser feliz. A vulnerabilidade é a chave para a conexão de verdade. E quando você se permite ser imperfeito, você descobre uma liberdade que o perfeccionismo nunca poderia te dar. E descobre que é na imperfeição que você consegue se enxergar e ver o seu valor e te dá a oportunidade de se acolher sem julgamento. Ter a coragem e ser autêntico é o primeiro passo para você viver de verdade. Quando você se arrisca mais e escolhe ser o protagonista da sua vida, descobre que a sua felicidade começa ao você pensar mais em você e menos na aprovação das outras pessoas. E aqui vai uma pergunta para você refletir. Você está vivendo a vida que você quer ou a vida que você acha que os outros esperam de você? E a resposta para essa pergunta pode mudar tudo. Eu te vejo no próximo vídeo.